E agora, já virando a página para falar da final da Copa do Brasil e a preparação das duas equipes, São Paulo e Flamengo, porque está chegando a hora nesta semana. Domingo agora já tem a final da Copa do Brasil, o primeiro jogo lá no Maracanã. O São Paulo que volta a campo na próxima quarta-feira às 21h30 contra o Internacional. E o professor Dorival Júnior já sabe que não deverá contar com 2 dos 3 jogadores que foram convocados pelas suas seleções na data FIFA. James Rodrigues, Arboleda e Wellington, com a seleção olímpica, entraram em campo na última quinta-feira em seus respectivos compromissos com as seleções. E o James contra o Chile e o Arboleda, que vai enfrentar o Uruguai, vão jogar amanhã pela segunda rodada das eliminatórias. Já o Wellington viu o segundo compromisso da seleção olímpica ser cancelado por conta do terremoto no Marrocos e deve ter o seu retorno antecipado. O Dorival que deve utilizar cavalaria, força máxima nesse duelo contra o Internacional. E pelo longo período sem jogos, né? O último foi a derrota para o América Mineiro no dia 27 de agosto. O Dorival escolhe os titulares, vai mandar a campo aquilo que tem à disposição para o jogo contra o Internacional. Vampeta, você que sempre defende a cavalaria completa, força máxima, acerta, né, o Dorival Júnior em colocar, né, o time titular antes dessa final da Copa do Brasil. O São Paulo, na data FIFA, ele perde o Arboleda e só o Arboleda. O James. E o James Rodrigues, né? Para jogar aí as eliminatórias, né? Tem tempo aí para recuperar se alguém está no departamento médico, tempo para treinar e dá, não mata ninguém não, Bruno. O Bruno, o professor Vanderlei, Pedro, mata aí. O Brasil jogou contra a Bolívia, vai lá para viajar para Lima, vai repetir. Ninguém sentiu nada, vai repetir o time titular. Se ninguém tiver com incômodo, eu acho que o Diniz vai repetir a mesma equipe. Né? Dá para jogar. Atletas, são atletas. Olha aí, Portugal vai meter a seleção hoje, que jogou semana passada, vai repetir todo mundo, dá para jogar sim, né? É um momento que tem que olhar, é uma final contra o Flamengo, mas tem que olhar a tabela do Campeonato Nacional também, viu? Já tá fora da Sul-Americana, não chega, né? Tem que olhar para o Campeonato Brasileiro. Dorival, abre o olho, é o Campeonato Nacional, Dorival. Falei que o São Paulo ia terminar entre os 7 primeiros pelo plantel que tem. Se ganhar a Copa do Brasil, dá um respiro ali no Brasileiro, já garante vaga direta para a Libertadores no ano que vem. Mas tá achatando ali. O São Paulo não ganhou um jogo fora de casa, né? Não. O brasileiro, né? Tá muito mal. Ainda não. E está a 8 pontos do G6. O São Paulo, a 8 pontos do G6 da competição. Tem essa questão que envolve o jogo contra o Internacional, aí a final contra o Flamengo, muita expectativa. O Cudê deve meter também o time titular, não é só o São Paulo não, o Inter também tá muito mal, né? Tá ali, ó, tá tudo ali, brigando Santos, Inter, Bahia, Corinthians. E a gente tá falando que o São Paulo ainda não venceu como visitante, eu acho que o Internacional ainda não venceu no Campeonato Brasileiro desde a chegada do Cudê, né? Acho que depois a gente vai até conferir direitinho, mas eu acho que desde que o Eduardo chegou ao Internacional, ainda não venceu no Campeonato. Sim. Só na Libertadores ele conquistou vitórias, né? Então precisa também de um resultado aí para tranquilizar o ambiente. E o São Paulo não joga faz tempo, né? Então também precisa dar ritmo pro pessoal, né? E por estar sem ritmo, não aumenta a preocupação por... Pô, se joga, tá cansado. Se não joga, tá sem ritmo. Isso aqui é o quê, meu Deus? Pelo amor de Deus. E até o último jogo do São Paulo foi adiado, né? Com o Coritiba, né? São Paulo não joga há bastante tempo, né? Então eles têm que pelo menos um jogo botar os caras para jogar. Bom, os dois treinadores, a gente tá falando de São Paulo e Flamengo, né? Os dois treinadores são treinadores que a gente entende que são trabalhadores e que aproveitaram essa parada aí para treinar o máximo possível. Deram uma folguinha? Tudo bem, folguinha não matou ninguém, mas treinar o máximo possível para que a orquestra volte afinada, né? Eu imagino isso. Agora, nós também aqui vimos vários times que tiveram paradas e que voltaram piores do que estavam antes, enferrujados. Então, a gente, é difícil. Eu acho que a gente não sabe exatamente que São Paulo vai voltar e exatamente que Flamengo vai voltar. E isso até é bom, né? Porque cria uma expectativa que tudo pode acontecer. Esse primeiro jogo no Maracanã, eu sempre acho que o primeiro jogo é muito importante, né? Sempre muito importante, quase sempre, a meu ver, quase sempre define a coisa. Né? Se o time que é visitante voltar sem uma tragédia, né? Um empate, uma derrota
que possa ser revertida, que o placar possa ser revertido, está vivo. Agora, se tomar uma pancada é muito difícil, né? É muito difícil porque são times importantes e que sabem com que resultado vão ter nas mãos para jogar. Então, esse primeiro jogo é muito importante lá no Maracanã. E a gente vai saber como é que voltaram as duas equipes. E essas ausências citadas pelo Pedro, Arboleda é um cara importante. E Rames. Também um cara importante. Bom jogador, né? E assim, é que pelas condições físicas do Rames Rodrigues, não é aquele jogador que vem atuando os 90 minutos. E o Flamengo também tem jogador importante aí baleado, né? Arrascaetas. É isso. A gente vai falar também do Flamengo. O São Paulo, eu tô pensando aqui, o último jogo foi com a LDU. Né? Foi na quinta-feira da outra semana, assim. Ele vai jogar quarta, que é amanhã. Então são 2 semanas, praticamente, que o São Paulo não joga. Né? Porque ele não jogou quinta na outra, nessa última quinta não teve, e vai jogar quarta agora. Então vai dar 2 semanas. 2 semanas treinando, aí se não jogar bem, fala que perdeu o ritmo de jogo. Se joga quarta e domingo, fala que tá cansado. Vamos ver. Último jogo do São Paulo, então, contra a LDU no dia 31 de agosto. 2 semanas. Você deu nos pênaltis. Foi. E o São Paulo, o Kaique me passou aqui, ó, dos últimos 12 compromissos, são 3 vitórias, 3 empates, 6 derrotas. Nesse período são 10 gols marcados, 12 sofridos. Esse é um recorte de pouco mais de um mês, que se iniciou após a derrota para o Cuiabá, com o time reserva. E também vale ressaltar que o São Paulo perdeu para o Lanterna América Mineiro, que estava há 10 jogos sem vencer e que tinha um jogador a menos. Tá? No Brasileiro, o São Paulo não ganha desde o Santos. Aqui o São Paulo tem 3 vitórias aí. São uma vitória com o São Lourenço na Sul-Americana, uma com o Corinthians na Copa do Brasil e essa com a LDU na Sul-Americana, que perdeu nos pênaltis, mas ganhou o jogo. 2 meses. 16 de julho esse jogo contra o Santos. Então, há muito tempo o São Paulo não ganha no Campeonato Brasileiro. Então não é só uma preparação para o Flamengo, né? O São Paulo deixou o brasileiro bem de lado. Não acho que nem foi uma coisa tão intencional, mas acabou acontecendo. O brasileiro está bem largado ali e o São Paulo está numa posição ruim. Ele tem que se recuperar no Campeonato Brasileiro, porque senão aí não ganha a Copa do Brasil. Você volta para o brasileiro numa situação difícil. Dá para dizer então que a data FIFA chegou no momento certo para o São Paulo para tentar consertar o time, né, e melhorar esses resultados aí, já focado também na final da Copa do Brasil? Ou recuperar jogadores. Também. Né? Porque isso é um detalhe. Algumas contusões você pode recuperar nesses tempos. Outras mais graves, aí vai ser difícil, né? Você tem que ter prazo para cumprir, segundo os médicos. Mas aquela contusão que poderia tirar você do próximo jogo, você teve tempo para ajeitar e contar com o jogador. Então, a parada sempre é importante, se você souber aproveitar. Agora, se você for, digamos assim, muito generoso, você tem uma semana de parada e você dá 5 dias de folga, por exemplo, aí enferruja, né? Caio Paulista e David são jogadores que se recuperaram aí nessas 2 semanas de data FIFA e vão ficar à disposição do professor Dorival Júnior. Lembrando que, na última parada, o São Paulo retorna eliminando o Palmeiras, vencendo os 2 jogos da Copa do Brasil. E o Flamengo retornou da data FIFA sendo atropelado pelo Bragantino, né? Aquele jogo que deu o que falar e tal. Então a última data FIFA fez bem ao São Paulo e fez muito mal ao Flamengo. Agora vamos ver nessa semana aí de decisão de Copa do Brasil. Também tem esse compromisso agora no meio de semana pelo Campeonato Brasileiro. São Paulo que enfrenta o Internacional. E pro Flamengo, hein? O Flamengo que tem essa dúvida, essa preocupação com a Arrascaeta, também se preparando para essa decisão com o Jorge Sampaoli. Lembrando que até a vitória contra o Botafogo, o clima estava pesado nos bastidores do Flamengo, né? Veio a vitória contra o Botafogo. Dá para imaginar um Flamengo mais confiante depois de bater no líder do campeonato nessa final contra o São Paulo? Não perdeu também jogadores não para a data FIFA, só perdeu pro Eric Pulgar, que foi para a seleção chilena, né? Só ele mesmo, o Arrascaeta aí machucado, tempo para recuperar. É um dos principais jogadores. O São Paulo tempo para treinar, para organizar, né, pensando na final. Tem esse conforto mais do que o São Paulo no Campeonato Nacional. A pontuação ali está entre os 4 primeiros. E vamos ver essa parada aí. É aquilo que o professor falou. Tem gente que prefere, não tenho tempo para treinar, preciso de data. Quando tem a data, dá folga. Não dá, é de maluco. Se também 2 semanas, perdi o ritmo de jogo. Se joga 4 e domingo, reclama. É um cara de maluco. Sempre vai ter reclamação, né? Dependendo do resultado, né? Aquilo que a gente fala, conforme o resultado, o discurso muda, né? Se vence,
Ó, a data FIFA fez bem e tal. Vale o campo. Perdemos o ritmo também. Poxa vida. Enfim, a gente já sabe de tudo isso. Sobre o Arrascaeta, as informações do jornalista Vene Casagrande, o uruguaio está dando a vida pela recuperação da lesão muscular na perna esquerda. O objetivo do Uruguai é ficar à disposição da comissão técnica do Flamengo para a final da Copa do Brasil, e a comissão técnica acredita sim que há a chance de ter o meia já no domingo, no primeiro duelo. Inclusive, o Arrascaeta realizou trabalhos físicos em campo no último sábado. O meio-campista correu e mostrou evolução nesse processo aí do retorno aos gramados, né? O que um possível retorno do Arrascaeta traz para um jogo como esse, diante do São Paulo, uma decisão de Copa? O Arrascaeta é um cara que não está fazendo uma grande temporada. Ele tem momentos, porque ele é muito talentoso. Ele é um jogador que tem capacidade de desequilibrar jogos, mas ele, nesse ano, assim, o time do Flamengo no geral, né? São poucos jogadores do Flamengo que você consegue destacar. Não, o cara tá jogando bem com frequência. Eles têm momentos, né? Tem momentos que o Gabigol vai bem, faz gol, o Arrascaeta decide um jogo, o jogo com o Atlético Mineiro, por exemplo, ele entra durante o jogo e participa dos 2 gols, mas é importante para o Flamengo ter o Arrascaeta à disposição, nem que seja só para o segundo jogo. É um dos jogadores mais talentosos do futebol brasileiro, é um cara que pode resolver jogos em certos momentos. Eu não espero mais do Flamengo nesse ano que o time do Flamengo, e aí os jogadores entram nisso também, jogue bem com frequência, porque não aconteceu em nenhum momento esse ano. Então eu não acho que vai acontecer agora uma sequência de ótimos jogos do Flamengo, mas teremos momentos, jogos bons. Contra o Botafogo foi um bom jogo. Teremos momentos, e a final de mata-mata, 2 jogos, às vezes um jogo muito bom contra o São Paulo, né? Pode até nem precisar dos 2, às vezes um jogo bom pode resolver uma final para o Flamengo. E para isso o Arrascaeta e os jogadores mais talentosos do Flamengo são fundamentais. Quem está jogando bem com mais frequência é o Bruno Henrique, mas contar com o Arrascaeta, nem que seja para o segundo jogo, é importante. O Flamengo, como não está bem coletivamente, depende muito desses jogadores mais talentosos. O Pedro, no jogo que você falou ontem, no Canelada, o jogo treino, né? Foi 6-0, né? Isso, contra o time da 5ª divisão. O Pedro começou jogando, não? Ele começou com o Gabigol? Os 2, eu acho. Acho que jogaram os 2. O Pedro, Gabigol e Bruno Henrique pela escala. O Gabigol, inclusive, fez 3 gols, né? Você falou ontem. Depois eu até vou puxar aqui o time do Flamengo que começou essa partida nesse jogo preparatório, né? Um jogo treino que o Flamengo realizou contra o campeão da 5ª divisão do Carioca. Nossa, deve ser pior do que o Operário lá onde eu jogo bola. E venceu por 6-0, com destaque para o Gabigol, no Rio. 3 vezes. 5ª divisão no Rio, deve ser lá, tipo de clube assim que eu jogo aí. Né? Aqui em São Paulo só tem 4, né? No Rio tem 5, é brincadeira. Aqui em São Paulo já teve 5 divisões também. Já. A chamada... Vai ter, no ano que vem vai ter 5. Vai voltar aqui. Ó, a escalação do Flamengo, ó. Vamos lá. Quem? Rossi, o Amador e Frango. Wesley. Bom jogador. Pablo. Gente boa. Léo Pereira. Joga bem. Felipe Luiz. Monstro. Thiago Maia. Bom jogador. Alan. Bom jogador. Vitor Hugo. Esse aí vai ser uma promessa muito grande. E na frente o trio, Bruno Henrique, Pedro e Gabigol. 3 monstros. É assim, eu defino logo. Rapidinho pra puff. Aqui, ó. Pá. Jogou com estreia na frente, é porque a Arrascaeta não tá nem mais Vitor Ribeiro, né? E o Gerson não estava nessa escalação aí. O Gerson também não tá nessa escalação. Então esse foi o time usado pelo Sampaoli no pré-jogo, né? No pré-jogo não, no treino preparatório, né? No jogo treino. A chamada movimentação e aquela preleção que todos fazem quando isso acontece. Olha, cuidado, tá? Quando você for marcar o Gabigol, cuidado, tá legal? É só pra gente movimentar, porque senão o cara chega e tira o jogador importante do jogo. Todo jogo que acontece assim tem aquela preleçãozinha antes. Olha, sem pancadaria, tá? Sabe, professor, que esses jogos assim bem melhor do que... Porque todo mundo acha assim, o time reserva é amoroso quando o time titular. Pode, o pau quebra também. É isso aí. O cara chega no estreia. Chega pra querer mostrar, né, trabalho, visibilidade. Quando né? é um ator convidado, que é o caso, são atores convidados, é diferente, né? O cara vai marcar o Bruno Henrique com cuidado para não tirar o Bruno Henrique do jogo. São um jogador do time da 5ª divisão do Rio, machuca um cara do Flamengo. Coitado do rapaz, vai ficar... Tá morto. Paciência do rapaz, coitado. Pois também tem isso. Também tem isso. E aquilo que a gente também destacou no começo do programa, né? Sempre tem alguém filmando, sempre tem alguém mostrando ali. Você acha que o jogador da 5ª divisão do Campeonato Carioca deve ser o quê?
Deve aparecer lá um carpinteiro, um cara que trabalha no supermercado, um polícia. Sim. Une todo mundo e bota pra jogar. Sim, provavelmente eles têm outras profissões. Outras profissões. Não vivem disso. Perfeito. Vamos nessa. Falando aqui de São Paulo e Flamengo, o que esperar do jogo deste domingo? Vanderlei Nogueira, Bruno Prado, Vampeta, o primeiro duelo da final da Copa do Brasil. Não sei se vocês têm algum favorito para esse jogo. Encontro de duas camisas pesadíssimas do futebol brasileiro, do futebol mundial, São Paulo e Flamengo. Vanderlei. Bom, eu não sei como vão voltar as duas equipes, confesso. Né? Porque com essa parada toda, e a gente sabe perfeitamente que eles estão com pensamentos divididos aí. Eu acho que o jogo vai ser um jogo muito disputado. Torço para que seja um bom jogo, um jogo legal de ser acompanhado, mas muito disputado. É importante para o Flamengo, é importante para o São Paulo. Uma volta olímpica é muito importante para os dois, já que no Campeonato Brasileiro não pensam em voos mais altos. O São Paulo precisa subir na classificação e o Flamengo está muito distante do sonho dourado do seu torcedor, que seria ganhar o Campeonato Brasileiro. Então, eu acho que é uma competição que estão levando muito a sério todas as... Aliás, as manifestações e as preparações que estão sendo feitas pelas duas torcidas, não é? Fizeram até vaquinha para fazer uma festa cinematográfica, tanto os torcedores do Flamengo como os torcedores do São Paulo. Não é verdade? Estão preparando um grande show aí. Eu cheguei a ver isso, uma coreografia, uma coreografia incrível, as duas torcidas, vaquinha, nego colaborando, os clubes vão meter também dinheiro nisso, porque querem fazer um espetáculo visual bacana. Então, eu acho que tudo isso faz com que tenha uma importância muito grande esses dois jogos. Eu acredito que será uma disputa dos sonhos. Gostaria. E se depender do meu desejo, se eu pudesse fazer uma mágica, pênaltis. Decisão nos pênaltis. Com emoção, sempre, né? Com emoção sempre. Bruno Prado, falando aí dessa final, o que esperar de São Paulo e Flamengo domingo, já neste domingo no Maracanã, Bruno Prado? Acho que é uma final que chega com equilíbrio. Na teoria, o Flamengo é um time melhor. No ano passado se enfrentaram na semifinal e o Flamengo venceu os 2 jogos, mas o Flamengo não está bem esse ano. Não é um Flamengo, como eu falei agora há pouco, não é um Flamengo que mantém uma regularidade, é um Flamengo que tem lampejos, tem alguns jogos bons. Então, se o Flamengo jogar o máximo que pode, ele é o favorito para vencer. Mas em muitos momentos o Flamengo não joga o que pode, o que se espera. Então, o São Paulo chega em condição de brigar com o Flamengo nessa decisão. O São Paulo também não vive um grande momento. Você passou agora há pouco os números. Nos últimos 13 jogos, o time só ganhou 3. E não são grandes jogos do São Paulo, com exceção daquele do Corinthians. O São Paulo não tem feito grandes partidas, mas é uma final muito importante para o São Paulo. Tem o ponto de que o peso que cada um dá para a decisão e cada um vai chegar à sua maneira, mas tem pesos diferentes aí. E isso pode ter, a gente só vai saber na hora, se vai ter uma consequência positiva ou negativa. É uma conquista muito mais importante para o São Paulo, no sentido de que o São Paulo, nos últimos anos, não ganhou grandes títulos. O São Paulo, há muito tempo, não tem uma grande conquista. Então, essa final é muito importante. É uma competição que o São Paulo nunca venceu, que é a Copa do Brasil. Então, chega como um dos jogos mais importantes, talvez o mais importante do São Paulo na última década, essa final de Copa do Brasil. Um título vai colocar esses jogadores, o treinador, num nível muito alto até na história do clube, já que tem uma década aí que o São Paulo não ganha quase nada. E do outro lado, é um título que pode dar uma amenizada num ano ruim do Flamengo. O título de Copa do Brasil para o Flamengo esse ano não terá o peso. O peso de um título para o São Paulo será um peso histórico. Para o Flamengo, não. Mas se o Flamengo perder, vai ser mais uma cobrança. Vai ser perderam o Paul Hilal, perderam a Recopa, perderam a Supercopa, perderam o Carioca, perderam a Libertadores pro Olímpia, perderam o Brasileiro e pelo menos eles ganhariam a Copa do Brasil, que seria muito comemorado no momento. Acho que ainda a maioria das pessoas vão considerar, mesmo que o Flamengo vença a Copa do Brasil, ainda será considerado um ano abaixo do esperado para o Flamengo, porque eles vivem realidades muito diferentes. O Flamengo ganhou a Copa do Brasil ano passado, além da Libertadores. Então tem que ver essa importância que tem para o São Paulo.
vai ser positiva de um time que vai entrar numa pegada muito forte para cima do adversário, ou vai deixar o time ainda mais tenso, mais pesado? Isso aconteceu na final da Sul-Americana. Acho que, entre outros fatores, o peso que aquilo tinha para o São Paulo acabou atrapalhando. E também mérito do Del Valle, que é um time que vem ganhando dos brasileiros com frequência. Mas é uma final que, para mim, chega equilibrada. Ano passado, o Flamengo e São Paulo na semifinal, o Flamengo era muito favorito e confirmou. Esse ano, não. Esse ano, o São Paulo tem mais condição de brigar. Das últimas 11 ocasiões em que o Flamengo teve uma pausa para treinamentos desde 2021, tanto por data FIFA como semana cheia, o Mengão venceu 4, empatou 2 vezes e perdeu outros 5 jogos. E o Flamengo, quando teve a pausa com o Sampaoli em 2023, 11 de junho, venceu o Grêmio por 3-0, voltou no dia 22 e perdeu por 4-0 para o América. 16 de julho, empatou em 0-0 com o Flu, voltou a jogar no dia 22 de julho e empatou em 0-0 com o América. Aí teve a semana para trabalhar, né? No dia 20 de agosto, venceu o Curitiba por 3-2, voltou no dia 26 e empatou em 0-0 com o Internacional. No dia 26 de agosto, empatou com o Internacional em 0-0, nesse jogo que a gente estava mencionando aqui. Voltou no dia 2 de setembro e venceu o Botafogo por 2-1. Então, esse é o retrospecto do Flamengo quando a gente fala de semana cheia e também de parada para a data FIFA com o Sampaoli no comando técnico, tá? Então, Flamengo e São Paulo, você confere neste domingo. A bola vai rolar aqui na Jovem Pan e você vem com a gente.